Saudações, caro amigo, bem-vindo ao nosso canal Vale a Pena Crer. Hoje trago um tema bastante especial. Eu sei que muitos moçambicanos aí estão muito preocupados com a situação do país. Um governo, muita gente que eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, vejo que estão frustrados com o governo. Muitas coisas aí não têm andado bem. E adicionando aí as crises que estão assolando aí a província nortenha de Cabo Delgado. E recentemente a Euronews noticiou que desde julho de 2021, em novembro do ano passado, agora que novembro passou agora, foi o período em que mais ataques registrou-se em Cabo Delgado. E quando olhamos aí noticiários locais, parece que o governo tem autorizado aí a mídia para que não nos revele muita coisa que está acontecendo por aí. Então muita gente tem questionado, será que Deus tem visto aí essa intolerância do nosso governo? O que é que Deus tem a ver com a instituição de governos a nível de países? Será que ele se intromete nos presidentes que são eleitos, nos ministros, essas autoridades que nós vimos por aí, né? Então, a questão de hoje é nós olharmos para a situação do povo moçambicano como um todo, a situação do nosso governo, sem nos meter muito na política. E também vamos aí analisar sobre a questão de governos que são instituídos a nível mundial. Será que Deus interfere nos governos ou não? Né? Então, é um tema bastante interessante, porque é importante você saber que é possível que os governos que estão no seu país tenha sido colocado por Deus por causa de você, né? Então vamos aí analisar sem levar muito tempo aí. Vamos ver primeiro o primeiro versículo bíblico que se encontra no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 e 2. Na minha versão, o livro de Romanos diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídos. Né? Estamos a ver aqui o primeiro versículo bíblico que nos diz claramente que toda autoridade foi instituída por Deus. Não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Agora, surgem muitas dúvidas em relação a esse assunto. O que é que nós dizemos dos governos aí cruéis, macabros, governos intolerantes, governos totalmente insensíveis com a situação da população, governos que só estão no poder para encher o seu próprio bolso? Quanto mais eles governam, mais o povo fica na miséria. Né? Então, será que Deus é alheio a essa situação? Como é que a Bíblia pode nos dizer que Deus é que institui todos os governos, ou institui apenas governos bons e os maus não são instituídos por ele? Então vamos perceber aqui os contornos da Bíblia. A Bíblia deixa todas as questões abertas, todas as questões respondidas, perdão, e espero que no fim desse estudo você saia esclarecido sobre este tema. E é provável que no fim você tenha aí uma decisão pessoal de mudar o seu comportamento para que talvez dias melhores possam aparecer no seu governo. Então, esteja aí conosco, não saia daí, porque vai ser um tema bastante interessante. Enquanto o mundo caminha para o abismo e a esperança tende a desvanecer, o futuro parece cada vez mais incerto. Ecoam as palavras de um compassivo Deus. Vale a pena crer. Seja você também movido pela esperança. Bem-vindo de volta. Agora vamos ver aqui outros versículos bíblicos. Nós já vimos que a Bíblia está nos a dizer que Deus instituiu todos os governos, toda a autoridade que existe foi instituída por Deus. Agora vamos ver por que razão
existem aí governos tão maus, tão macabros, que não se importam pela população, né? Então, o primeiro versículo que eu reservei para nós analisarmos se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 14, depois saltamos para o versículo 16. Logo a priori sabemos que o Gênesis 15 foi a parte em que Deus apareceu a Abraão e lhe deu aí promessas de fazer reconfirmou a sua promessa que ele tinha dado no Gênesis 12, de que Abraão seria o pai de multidões e que da nação dele sairia a descendência do Messias, que a partir dele poderia ser a bênção para todas as nações. No capítulo 15, no versículo 13, Deus diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus já previa, mesmo no tempo de Abraão, antes mesmo de Abraão começar a ter filhos, Deus já lhe disse que toda a tua descendência vai ser escrava por 400 anos no Egito, né? Então é interessante, né, saber Deus na sua onisciência, ele sabe tudo. Então ele sabia que o povo de Israel, de tão rebelde que ele seria a Deus, ele teria que passar por uma disciplina. E essa disciplina foi passada durante 400 anos lá em Egito, até que pudesse reconhecer a soberania de Deus, pudesse obedecer os seus preceitos. E foi assim que aconteceu. Então, o que é que a Bíblia continuou dizendo aí? Na quarta geração, tornarão, no versículo 16, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, né? O plano de Deus de oferecer ao povo de Israel a terra de Canaã é um plano bastante antigo. Mesmo quando Deus fez a promessa a Abraão, esse plano já estava em vigor na mente de Deus. Só que Deus aqui no versículo 16 diz que o povo de Israel não receberia a terra dos amorreus, é a mesma terra de Canaã, antes dos 400 anos passassem. Nesse período dos 400 anos, estaria à espera de que os amorreus ou os cananitas pudessem mudar o seu comportamento, porque Deus também estava à espera que em Canaã o povo pudesse encher a ira de Deus, para que depois disso eles também pudessem receber a sua repreensão. Então nós estamos a ver aqui que Deus institui governos para punir povos impenitentes, né? Todo mundo conhece Deus. Alguns preferem ser ateus, outros conhecem Deus, mas negligenciam os seus ensinos. Então Deus usa governo, sim, como nós lemos no primeiro versículo, usa autoridades para punir o seu povo, para que ele possa voltar no seu caminho. Aqui estamos a ver que Deus primeiro estava a punir 400 anos de escravidão no Egito, o povo de Abraão, o povo israelita, mas ao mesmo tempo estava à espera que os amorreus pudessem encher a taça da ira de Deus, porque também eles eram pecadores, mas ainda não tinham chegado no ponto de que eles poderiam receber a repreensão divina, né? Esse não é o único caso em que nós vemos Deus usar nações para repreender um povo. Vamos aí para o livro de Isaías, no capítulo 10, vamos ler aí versículos 5 a 6. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra a nação ímpia e contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Vemos aqui Deus agora está a trazer mais um outro governo, que é a Assíria. Diz que é o cetro da ira de Deus, e a sua mão é a vara. Diz a vara em sua mão é um instrumento do furor de Deus. Então diz que essa Assíria é a nação que Deus usava para punir os povos da sua indignação.
Estás a entender aí, né? Que é a Bíblia que está a dizer isso, não sou eu. E diz que ele manda a Síria para que possa levar os despojos, as presas, todas essas coisas. Nós percebemos agora que Deus primeiro usou Egito para punir o povo de Israel. Agora nos diz que usou a Síria para punir todas as nações impenitentes, aquelas nações que se rebelam contra Deus, né? E a Síria foi mesmo usado por Deus durante muito tempo, e eles recebiam o poder de Deus para que pudessem vencer e subjugar outras nações. Esta nação, embora que tivesse sido mandatada por Deus para fazer essas coisas, ela foi muito além do que era necessário. Matou terrivelmente nações inimigas e chegou a um ponto em que quase em Israel não sobraria ninguém. O capítulo 10, você pode conferir depois, de Isaías. Deus diz que eu também punirei a Síria, porque eles exageraram na disciplina que eles fizeram ao meu povo. E foi assim, a Síria também foi destruída. E depois da Síria, Deus escolheu uma outra nação para continuar a punir outras nações pecadoras, impenitentes, né? Então vamos ver aqui a outra nação que foi escolhida por Deus. Vamos ver Jeremias capítulo 25, no versículo 8 a 9. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei a esta terra contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Mas aí uma outra evidência que Deus usou a nação babilônica. O rei Nabucodonosor, depois da Síria, se tornou bastante forte, tanto que a Babilônia foi responsável por destruir o reino assírio. Eles tinham chegado num auge em que achavam-se supremos em tudo e até desprezavam a própria nação babilônica, mas não sabiam que Deus já havia deixado a Babilônia, já havia deixado a Síria, e agora estava a usar a Babilônia como o cetro da sua ira e a vara como um instrumento do furor de Deus. Aqui a Bíblia nos diz que Nabucodonosor era o servo de Deus, mas nós sabemos que Nabucodonosor, tanto como Babilônia, era uma nação pagã, mas Deus usou ela bastante tempo para que ela pudesse punir todas as nações que eram impenitentes, né? Tanto que esse mesmo capítulo 25, no versículo 11, nós percebemos que há uma profecia em que diz que o povo de Israel ficaria cativo em Babilônia por 70 anos, mas a nação como um todo sempre foi impenitente, e sempre Deus teve que usar nações inimigas para punir as suas impenitências, né? Então nós percebemos aqui também que Deus usou Nabucodonosor para poder punir a nação israelita e outras nações, porque Babilônia chegou a dominar todo o mundo inteiro, e não só venceu a nação inimiga israelita, mas também venceu muitas outras nações e levavam todos os seus bens. E em toda a história da humanidade nunca houve uma nação tão poderosa, tão forte como a nação babilônica. E Deus também se indignou pela forma como Babilônia se elevou, se orgulhou com as coisas que o próprio Deus, por intervenção de Deus, eles faziam, a Babilônia conseguiu conquistar. E Nabucodonosor chegou a pensar que todas essas coisas eu conquistei com as minhas mãos. E nesse mesmo capítulo 25, Deus diz que eu farei de Babilônia ruínas perpétuas. Olha, eu estou a citar aqui coisas que estão na Bíblia, mas se você sair da Bíblia e for para a história mundial, vai perceber mesmo que a primeira nação forte que surgiu no mundo, que dominou o mundo, foi o Egito. A segunda foi a Síria. E a terceira foi a Babilônia. Depois disso foi a Média Grécia, por aí, a Média Pérsia, por aí, Grécia, depois por aí adiante. Então, a Bíblia não é um livro escrito por acaso, mas é um livro que foi inspirado por Deus. Todos os fatos que estão aqui escritos podem ser comprovados pela história, podem ser comprovados pela ciência. Então não estou a falar aqui coisas à toa, estou a falar coisas com sentido, coisas inspiradas por Deus. E você pode confirmar se ainda tiver dúvidas.
Então, para finalizarmos a nossa análise aqui, vamos ler aqui o livro de Jeremias, no capítulo Jeremias, capítulo 30, versículo 23 e 24. Na versão que eu trago, diz o seguinte: Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. 24. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis. Nós percebemos aqui Deus a dizer que a ira do Senhor só sai quando a tempestade atinge aqueles perversos. O país de Moçambique, por exemplo, eu tenho visto que não gosta de Deus. É uma análise assim muito superficial que eu consigo fazer. Nunca fiz uma análise a fundo do que o povo de Moçambique gosta, mas eu sei e eu vejo que o povo moçambicano gosta muito de divertimento. São muito copiadores das culturas ocidentais, vêem muitas novelas, muitos filmes, gostam muito de festas, gostam de viagens, gostam de gastar aquilo que eles não têm e não gostam de saber nada sobre Deus. Olha, com esse estudo, espero que você tenha entendido que Deus tem acompanhado o destino do mundo inteiro. Não há nação, não há governo que tenha sido instituído sem o consentimento de Deus. Agora, antes de você questionar se Deus esqueceu ou não, por causa das crises que tem assolado dia a dia em seu país, primeiro questione se você não esqueceu de Deus. Deus é muito sábio, Ele tem um amor incondicional por cada um de nós, mas o seu amor é muito racional. Ele não vai permitir, como muitas mães permitem, que o seu filho aí mantenha em segurança, mesmo sabendo que um criminoso está sendo procurado pela polícia. Deus vai fazer com que você, como filho de Deus, seja preso, pague por suas consequências, por seus atos, e também se arrependa daquilo que você fez. Então, a nação moçambicana, eu sei que vocês estão a questionar, são mais de 40 anos de muita operação. Quanto mais avançamos para o futuro, mais crises nos tem assolado. Mas ao mesmo tempo, tenho visto muita perversidade. Crianças, adolescentes na internet já nem sabem discernir o que é errado, o que é certo. Muita nudez, muita imoralidade sexual. Crianças de menos de 18 anos já sabem muita coisa que nós nem sabemos. Então, não fica aí culpando a Deus sobre as coisas que estão acontecendo no seu país. Faça uma auto-reflexão e veja que se não é você que está influenciando para essa miséria, essa desgraça que nos está acontecendo. Pode ser um alerta aí para você saber que Deus pode mudar a nossa sorte, mas quem deve mudar em primeiro lugar somos nós. Que Deus possa abençoar você e um fortíssimo abraço.